e o título da mensagem é A Grande Missão. Após a sua ressurreição, Jesus apareceu para alguns de seus discípulos de modo especial e como já vimos anteriormente. E finalmente, diz o verso 14, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade, a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Eu gostaria de ter mais retorno aqui, que está muito... não está legal. Então, como vimos a última vez, Jesus censurou a incredulidade dos discípulos e a dureza de coração, porque eles não deram crédito àqueles que o haviam visto e haviam compartilhado essa experiência e eles não creram. Jesus deu aos seus discípulos uma grande missão e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda a criatura. É assim que Marcos registra a grande missão que Jesus deu aos seus discípulos, logo também a nós, que hoje somos também seus discípulos. Marcos registra o que normalmente é chamado de a grande comissão, mas não se sabe quem deu esse nome ou esse título ao que hoje nós conhecemos como a grande comissão. No entanto, o termo foi popularizado pelo missionário inglês Hudson Taylor. James Hudson Taylor nasceu em 21 de maio de 1832 e foi chamado à presença do Senhor no dia 3 de junho de 1905. Foi um missionário cristão batista de língua inglesa na China e fundador da missão para o interior da China. Esse homem viveu na China por 51 anos, fazendo a obra de missões. Ele iniciou uma missão, uma sociedade que foi responsável pelo envio de mais de 800 missionários à China, que começaram 125 escolas e diretamente resultou na conversão de 18 mil pessoas. Também como no estabelecimento de mais de 300 estações de trabalho, com mais de 500 colaboradores locais em todas as 18 províncias então existentes na China. Então, foi ele que popularizou essa expressão, a grande comissão. É um missionário que tornou-se conhecido de forma impressiva em todos os meios evangélicos e particularmente entre os batistas. O termo a grande comissão vem sendo relacionado e aplicado à palavra de Jesus, conforme o registro de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, que foi objeto de nossas ministrações no domingo passado, onde nós lemos assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade foi dada no céu, me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu gosto de pensar no termo a grande comissão como uma missão, melhor, uma comissão. E quando eu falo em comissão,
Eu estou falando de algo que é feito com a participação de Jesus. Nós somos co-herdeiros de Deus com Jesus Cristo. Significa que Ele é o herdeiro e nós herdamos com Ele. E quando se fala numa grande comissão, nós estamos falando de uma missão que foi dada por Jesus e da qual Ele é participante. E eu diria que Ele é o participante principal, até porque sem Ele essa missão seria impossível. Ela só terá êxito se Jesus estiver nela. É por isso que no final da grande comissão que nós acabamos de ler em Mateus 28, 20b, ele diz: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa promessa foi feita aos que se dispuserem a realizar a grande comissão. Marcos registra a mesma grande comissão de forma bem sintética, abreviada, como está em Marcos 16:15, disse-lhes: vão por todo o mundo e pregam o evangelho a toda criatura. É uma forma de dizer a mesma coisa de uma maneira bem simples e reduzida, se assim podemos dizer. Mas depois de dizer, vão por todo o mundo e pregam o evangelho a toda criatura, Jesus explicou, melhor dizendo: primeiro, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Pode dar a impressão que para que alguém seja salvo, ele precisa ser também batizado. O batismo só tem sentido para a pessoa que crê em Jesus. O batismo em si mesmo não pode salvar ninguém. O batismo é para quem creu em Jesus e por isso foi batizado. O batismo em si mesmo, eu repito, não salva. O batismo é o testemunho externo de uma experiência interna. Nós temos aqui um exemplo em algumas partes das Escrituras e eu quero usá-las. A primeira em Atos 8, 26, 39. É quando Filipe recebe uma ordem. Ele está em Samaria, está ministrando a palavra de Deus. E no capítulo 8, verso 26, diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Eu queria saber se tem jeito de melhorar o meu retorno aqui, porque não me sinto bem com como está. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Melhorou, obrigado. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. E estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito de Deus, disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência?
porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus, mostrando que Jesus era essa pessoa a quem o profeta Isaías se referia. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Filipe respondeu: é lícito se você crê... Não, peraí. Seguindo o caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. O que eu quero destacar aqui é que o eunuco ouviu a mensagem de salvação, teve a oportunidade de entender que Jesus era de quem o profeta Isaías estava falando, e com certeza Filipe explicou para ele quem era Jesus e a que propósito ele viera à terra, e, enfim, terá evangelizado esse eunuco. E continuaram seguindo viagem, até que o eunuco e Filipe, que estavam na mesma carruagem, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha, então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Isso nos faz entender que Filipe terá dito a ele que quem crê deveria ser batizado. Não para ser salvo, mas porque creu em testemunho da sua fé na pessoa de Jesus. E eles prosseguiram a viagem. Em determinado momento, eles veem que ali tem água, e a iniciativa foi do eunuco: eis aqui água, que me impede de ser batizado? Filipe então respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Vocês lembram do que nós ministramos hoje de manhã? Quando falamos sobre a questão da oração para receber Jesus Cristo. A oração não é só uma mera repetição de palavras, é preciso que ela seja sincera e do coração. Então, quando vamos apresentar Cristo a alguém, nós temos que ter, eu não posso ter a certeza, mas eu devo salientar e fazer a pessoa entender que ela, ao orar, ela tem que orar com sinceridade e tem que ser com o coração. E por isso, quando ele perguntou a Filipe: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o eunuco foi embora todo feliz da vida. Bem, esse texto também nos faz saber que o batismo não é jogar água em cima da cabeça. O batismo é por imersão. E é por isso que tem um significado. Significa que a pessoa que é batizada crê que Cristo morreu por ele, logo ele também morreu. E se Cristo morreu com ele, também ele crê que Jesus foi sepultado. E assim ele também é sepultado com Jesus, porque Jesus morreu por ele e foi sepultado por ele. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia, então logo, ao
Aquele que crê em Jesus, crê que Jesus morreu por ele, foi sepultado por ele e ressuscitou por ele, no lugar dele. Logo, ele morreu, ele foi sepultado e ressuscitou. E assim no batismo ele disse: eu creio que em Jesus eu morri por meio dele, eu fui sepultado com ele e ressuscitei com ele. Esse é o significado do batismo. E por isso se batiza por imersão. Mas assim é o batismo é para quem crê e não para, melhor dizendo, o batismo é para aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O apóstolo João, no capítulo 3, versos 16 a 18, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quem crê em Jesus não é condenado. Quem não crê já está condenado. E não foi isso que nós vimos registrado em Marcos, quando Jesus disse novamente: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Mas eu tenho um outro testemunho no próprio livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O apóstolo Paulo foi preso com Silas e eles foram encerrados na prisão porque eles repreenderam um espírito maligno que atuava numa moça que adivinhava por meio do espírito maligno. E então eles foram levados à prisão, e lá aconteceram alguns fatos, e houve um terremoto, e as correntes, eles eram presos em grilhões, junto a troncos que eram assentados profundamente na terra, e o terremoto abalou, todo mundo ficou livre, e o carcereiro pensou em tirar a vida dele, porque ele teria que dar conta da vida daquelas pessoas que ele pensava teriam fugido. Mas Paulo levantou-se quando o homem já estava para tirar a própria vida e disse: olha, não faça isso porque a gente está aqui. Está todo mundo aqui, ninguém fugiu, ninguém foi embora. E depois disso, depois, trazendo-os para fora, isso é, os presos para fora, diz: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam, Paulo e Silas, né? Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E aqui nós temos uma questão que vale a pena mexer, né? Muita gente acha que se o dono da casa crê, toda a casa dele vai ser salva. O texto nunca disse isso e nem afirmou isso. Creia no Senhor e você será salvo. Você e toda a sua casa. Se a casa dele crer, toda a casa dele crer em Jesus. O texto continua dizendo: e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites, porque eles foram açoitados. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados.
Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Em nenhum momento diz que só ele creu, mas o tempo todo frisa que ele e toda a sua casa creu, e todos foram batizados porque creram, e o texto salienta que manifestavam alegria por terem crido em Deus. E temos que enfatizar o fato de que Jesus é Deus, e ninguém pode ir a Deus, ao Pai, senão pelo Filho. Mas, depois de afirmar quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado, Jesus disse em segundo lugar: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Então vamos ver. Em meu nome expulsarão demônios. O que mais Jesus fez, talvez, e está registrado no livro de Marcos, é o fato dele expulsar demônios em várias ocasiões. Mas depois que ele subiu aos céus, ele disse que seria feito pelos seus discípulos. Atos 5,16, referindo-se a Pedro, diz assim: vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Atos 8:7, aqui trata-se de Filipe, um dos 7 diáconos na igreja de Jerusalém. Diz assim, ele está em Samaria, está ministrando ali em Samaria, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Então, libertação através de Pedro, primeiro, e agora de Filipe. Mas o texto diz: esses sinais acompanharão aqueles que creem, falarão novas línguas. Hoje de manhã nós vimos Atos 2:4, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Existem 2 tipos de línguas no Novo Testamento. Uma é que é manifestadamente, de forma bem clara, em Atos 2, os apóstolos falaram numa língua que foi compreendida pelos seus ouvintes, e eram várias pessoas. Então, várias pessoas presentes ali falaram em línguas, e quem os ouviu, que era uma multidão, os ouvia falar na sua própria língua. Então, os discípulos de Jesus falavam, mas não sabiam o que estavam falando, mas quem ouvia entendia na língua deles. Isso vai ser melhor explicado mais no finalzinho da mensagem. Agora, a outra linguagem é a linguagem de quem é batizado no Espírito Santo. Eu disse que quem é batizado no Espírito Santo hoje de manhã pode falar ou não em línguas. E eu disse do meu próprio exemplo, eu falei 10 anos depois de ter sido batizado no Espírito. Poderia, em outra ocasião, explicar isso melhor e por quê. Eu entendo que aconteceu. Mas o fato é que essa linguagem é uma linguagem de louvor, é uma linguagem de adoração, é a sua linguagem para com Deus. E você não sabe o que você está dizendo, mas você exerce fé e você ora em línguas, crendo que você está falando com Deus, mesmo que você não entenda. E a palavra de Deus diz que em deixa eu ver aqui, não, é Romanos 8.
Romanos 8, versículo 26. Da mesma maneira também o Espírito, é o Espírito de Deus, nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é a oração de Deus no nosso espírito, e mesmo que não entendamos, o texto diz que o Espírito de Deus ora com gemidos inexprimíveis. Então, mas isso aí, bom, isso aqui já é uma outra coisa. Paulo fala que quem ora em espírito deve orar também para que possa interpretar aquilo que ele está orando. Mas a oração de quem é batizado no Espírito, a oração normalmente é de adoração, essa não tem tradução, normalmente não tem tradução. Eu nunca ouvi falar que alguém pudesse traduzir a sua oração, a sua maneira de orar em língua, numa língua que você não entende. E você faz isso pela fé. Você crê e por isso você ora. Mas é uma linguagem pessoal, não é para se orar na igreja, é para se orar você e Deus. Se você quer orar aqui, ora. Mas que ninguém perceba que você está orando, porque não interessa o que você está fazendo a outro. A menos que você queira exibir que você está falando em línguas. E aí você já perde bastante, porque a sua motivação não é outra. Não é a que deveria ser de você falar com Deus, estar ligado a Ele, mas você quer parecer espiritual aos olhos de quem vai ouvir. E aí a coisa entra por um terreno da carne e não do espírito. Então é possível falar em línguas e ser carnal, agir como crianças em Cristo, né? Isso é possível também. Eu não sei nem porque que eu estou falando isso, porque não estava programado não, tá? No final eu vou explicar melhor isso, espero. Embora eu não tenha a intenção de falar sobre esse assunto mais detalhadamente, eu creio que isso requer algo bem específico e que não vai ser agora. Mas os sinais que são ditos aqui, que se seguiriam, pegarão em serpentes. Nós temos uma evidência disso em Atos 28. O apóstolo Paulo é levado preso para Roma e na viagem, não obstante ele advertir aos que estavam no comando do navio para que não fizessem o que eles estavam fazendo, eles fizeram e o navio naufragou e eles vieram a parar numa ilha chamada Malta, onde o navio foi literalmente despedaçado, mas todos se salvaram. E o texto diz assim, no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Paulo está na ilha de Pátimos, então diz, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram, isto é, os que moravam na ilha viram, a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Na ignorância deles, eles diziam isso. Mas o fato é que Paulo pegou em serpentes, foi mordido por elas, por uma delas e não morreu.
Morreu depois, mas não por isso. Mas depois, outros sinais. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Nós não temos na Escritura, pelo menos eu não conheço, você conhece, nenhum fato registrado na Bíblia com relação a isso. Mas é o que foi dito e está registrado em Marcos capítulo, no final do capítulo 16. E finalmente, outro sinal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso nós já vimos em Atos, nos textos que vimos para expulsão de demônios, diz assim, Atos 5,16, vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Atos 8,7, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E aqui nós ainda temos Atos 19, 11 e 12, o apóstolo Paulo está na cidade de Éfeso, e o texto diz, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Atos 28, 8 e 9, ainda na ilha de Pátimos, aconteceu que o pai de Públio estava enfermo. Públio era quem administrava a ilha de Malta. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Marcos encerra o seu livro afirmando dois fatos importantes. Primeiro, o fato de o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Aliás, ele diz, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Normalmente, quando se diz que alguém está à direita de alguém, é alguém que é o braço direito dessa pessoa. E o fato de Jesus estar à direita do Pai significa o que o próprio Jesus já disse anteriormente. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês até o fim dos tempos, até o final dos tempos. Então, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, quando Jesus disse, quando Marcos registra o fato, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Ou seja, é a posição que ele tem, a posição que Deus lhe deu. A Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Deus achou por bem de dar a Jesus e conceder a ele autoridade sobre tudo que é de Deus, de tudo que pertence a Deus. Até porque ele é o Filho de Deus. Nós somos filhos adotivos, não somos Deus, jamais seremos Deus, mas somos filhos adotivos, vamos herdar com Jesus,
vamos participar aqui das experiências que Jesus participou, tanto as boas quanto as más, e finalmente vamos herdar com Ele tudo aquilo que Ele vai herdar. Porque, afinal de contas, nós somos o corpo de Cristo aqui na Terra, e haverá um momento em que Ele também é chamado de o noivo, e a igreja é chamada de a noiva. E haverá um momento em que esse casamento se dará, se assim podemos dizer, quando Jesus voltar e a igreja subir para encontrar com Ele. Naturalmente é uma linguagem figurada, por isso tudo que Ele tem, a noiva também tem. Tudo que Jesus Ele vai dar e tem dado à noiva. E é por isso que a igreja é e deve ser a manifestação daquilo que Jesus é. Ele disse que era por isso, é assim que as pessoas poderiam perceber que o Pai havia enviado Ele ao mundo. Nós vamos ver isso já já, se Deus quiser. Mas em Atos 7, 55 e 56, quando Estevão é apedrejado por falar o que o Espírito de Deus o levou a falar, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, quando ele está morrendo, diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas Jesus, Marcos diz: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Uma das razões pelas quais eles condenaram a Jesus, e ele não fez nenhuma questão de se defender, foi porque ele disse isto. Em Mateus 26, 62 a 64, ele está diante do Sinédrio, está sendo julgado. E o texto diz no verso 62, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, Filho de Deus. Jesus respondeu: é o Senhor mesmo quem está dizendo isto, mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui é uma referência ao seu retorno à terra. E Apocalipse diz que todo mundo vai ver isso, tanto os salvos como os não salvos. Apocalipse 1,7, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Em segundo lugar, a última coisa que é dito no livro de Marcos, último verso, diz assim: eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eles foram e pregaram por toda parte. Isso aconteceu quando a igreja foi perseguida em Jerusalém e toda a igreja foi dispersa, com exceção dos apóstolos. Já falamos sobre isso aqui várias vezes. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor. Cooperando, coparticipando com eles, estando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. É assim que ele termina o evangelho que tem o seu nome. Conclusão: é próprio
refletirmos sobre o ensino das Escrituras sobre os dons ministeriais. Eu quero ler um texto que eu creio já é bem familiar de todos nós aqui, no treinamento que estamos dando de manhã. João 17, 20 a 23. Jesus ora assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, eu em ti, também eles estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jesus ora pedindo a unidade dele para os seus, com ele, que todos sejam um como nós o somos. Ele e o Pai são um. Ele pede que os seus discípulos sejam um com ele. Por isso que ele diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Então vejam, isso é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus subiu aos céus e o propósito dele é que nós que estamos... Quando ele esteve aqui como homem, ele viveu no Pai, por meio do Pai e para o Pai. Ele quer que a igreja viva por meio dele e para ele, para a glória dele e do Pai. Então, quem é que representa Jesus aqui na terra? É a igreja. Agora, a igreja é o corpo de Cristo. Jesus era um só. Ele disse: se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ele diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ele estava falando dele mesmo. Enquanto ele estava sozinho, era só ele. Quando ele morresse e desse a vida por nós, ele derramaria o seu sangue por nós, e com a sua morte, ele seria possível que esse grão de trigo frutificasse, desse muito fruto. E ele está se referindo à sua igreja. Então, o propósito dele é que não fosse apenas ele, mas que fossem muitos os que fizessem aquilo que ele veio fazer. Ele é o protótipo, ele é o modelo, ele é o padrão, e nós devemos imitar a conduta, o procedimento dele, porque o mesmo Espírito que habitava nele quando ele veio aqui como homem, é o Espírito que ele nos concedeu. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que eles sejam um como nós o somos. Ele disse ao Pai. Então, nós recebemos o mesmo Espírito de Deus. Acontece que nós somos membros do corpo, nós não somos o corpo. Aliás, somos o corpo juntos, mas individualmente somos membros desse corpo. E como membros do corpo, cada um de nós tem dons diferentes, dons ministeriais diferentes. Você não tem o mesmo que eu tenho e eu não tenho o mesmo que você tem. Mas juntos nós representamos a totalidade de Cristo. Aquilo que Cristo foi quando ele esteve aqui como homem, cheio do Espírito Santo, até que ele subiu aos céus e hoje está à direita de Deus, porque é Deus com Deus. Mas, então nós somos membros do corpo e temos diferentes dons. E eu gostaria de encerrar dizendo o que está em 1 Coríntios 12, 27 em diante. Ora, vocês são um corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos,
Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Essas línguas aqui têm interpretação. E alguém só deve falar se houver intérprete. Normalmente, Deus só dá uma língua para alguém, porque Ele também vai levantar alguém que vai interpretar, ou a própria pessoa ou alguém. Senão não tem nenhum sentido. Não, Deus não vai fazer isso só por fazer. Se Ele levantou alguém para falar, numa linguagem que ninguém entenda, alguém vai entender. Mesmo que quem falar não entenda o que está dizendo, mas o outro vai interpretar. Então, o texto diz, ou de falar em variedade de línguas. Depois ele pergunta, será que são todos apóstolos? A resposta é não. Será que são todos profetas? A resposta é não. Será que são todos mestres? A resposta é não. São todos operadores de milagres? A resposta é não. Todos têm dons de curar? A resposta é não. Todos falam em línguas? Aqui fala em línguas que têm interpretação? Não. Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Não. Entretanto, ele diz, procurem com zelo os melhores dons. O que eu quero que nós entendamos, embora o propósito da mensagem não seja esse, é que o propósito de Cristo é que, através da sua igreja, Ele possa operar, mas cada um fazendo o que Ele chamou cada um para fazer. Então, se você não tem o que o outro tem, não se sinta inferiorizado, e se você tem algo que o outro não tem, não se julgue melhor do que ele, porque há um texto em 1 Coríntios 4:7, se não me engano, pois o que é que você tem que não tenha recebido, e se o recebeu, aliás, não é isso não, eu vou ler lá, porque na hora de falar, eu não quero errar aqui, porque para não falar bobagem, mas é bem parecido com isso aí, vocês vão ver, 1 Coríntios 4:7. Eu lembrei, pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Eu falei, já não sei mais. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Ou seja, se você recebeu, não é seu. Então não há por que se gloriar, não há por que achar-se melhor do que ninguém. E também não há motivo para você não há motivo para você se sentir menor do que quem tem alguma coisa que você não tem, porque não é dele, não é dessa pessoa, é o Senhor. Então não há razão para ninguém se gloriar. A Bíblia diz, se alguém se gloriar, glorie-se no Senhor. Então é isso que eu e você devemos fazer. A mensagem, não sei se saiu como deveria, mas eu acho que saiu. No direcionamento talvez que foi planejado, mas eu creio que atingiu o propósito. E a minha expectativa é que você entenda isso e que você se deixe usar pelo Espírito de Deus e que você testemunhe de Jesus para quem ainda não conhece a Jesus, e faça isso sem medo, sabendo que não é você, é o Senhor com você, porque se Ele não for com você, não tem nem para você nem para ninguém. É o Senhor quem faz a obra. O que nós temos é que colocarmos-nos nas mãos dele para o que Ele quer e tem em mente para nós.
e para as pessoas que ele deseja alcançar.